Vamos começar a nossa aula. O assunto para a aula de hoje eu não sei se vocês estão acompanhando ou não o portfólio que eu disponibilizei, mas eu estou tentando seguir o conteúdo do portfólio, tá? Estou tentando seguir à risca, inclusive nas aulas, alguns dos exercícios que eu tenho feito são do próprio portfólio. A aula de hoje, basicamente, eu peguei os exercícios de lá e criei uns outros aí também, peguei uns outros e a gente vai ter então toda a parte teórica com exemplos e no final a gente vai ter uma listinha de 5 exercícios e aí a gente lá na frente a gente vai conversar sobre esses exercícios, como que a gente vai fazer, tá? O assunto de hoje basicamente envolve juros compostos e quem estava na aula, obviamente, né, deve lembrar que na aula de juros simples que eu falei para vocês assim, falei, ó, quando você tem o tempo, né, o período, em uma unidade de medida, sei lá, em meses, e uma taxa em outra unidade, por exemplo, em anos, você precisa ajustar essas duas informações, elas têm que casar. Ou seja, tudo tem que estar em mês ou tudo tem que estar em ano. E aí eu falei para vocês assim, eu falei, ó, minha sugestão é que você faça a alteração sempre do tempo, embora em juros simples você possa perfeitamente fazer a alteração da taxa, não tem problema. Como assim? Por exemplo, 12% ao ano. Se você dividir 12% por 12 meses, você vai ter uma taxa de 1% ao mês. Beleza, tá? Isso daí pode ser feito desde que você esteja lá com os juros simples. Aí eu falei, ó, isso em juros compostos não pode fazer. Depois a gente vai estudar uma forma que você vai poder converter. Essa forma é o que a gente chama, que está aí no título do slide, de taxas equivalentes. Então, em juros simples, é fácil. É como se você fosse converter tempo. Tá? Você faz vezes 30, em termos de meses, né? Considera o mês com 30 dias, o ano com 360 dias, 12 meses. Faz multiplicação, divisão, você faz a conversão. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a conversão das taxas. Então, vamos lá. Aqui é uma definiçãozinha do que são essas taxas equivalentes. Vamos dar uma lida junto. Dizemos que duas taxas, dadas em períodos diferentes, por exemplo, uma ao mês e outra ao ano, são equivalentes quando, para um mesmo período de aplicação, em um mesmo capital, ambas taxas produzirão um mesmo montante. Então é assim, eu pego R$ 1.000 e boto numa aplicação. Se eu vou deixar por um ano aplicado. Se eu pegar essa taxa ao mês e pegar a taxa dessa aplicação ao ano, vão ser obviamente números diferentes, mas no final desse ano eu vou ter lá para resgatar a mesma quantia, que independente do tipo de taxa que você usou, se foi a taxa ao mês ou a taxa ao ano. Tá, de repente você não entendeu porcaria nenhuma do que eu falei, então vamos para o exemplo. Então é o seguinte, ó. Vamos supor, lembrando que a gente está trabalhando aqui com juros compostos, tá? Vamos supor que a gente tem um capital de R$ 5.000 e eu vou aplicar durante 12 meses, tá? Que eu pus essa linha do tempo aqui embaixo. Durante 12 meses, eu vou aplicar esse capital de 5.000 a uma taxa de 2,5% ao mês. Beleza. Então, no começo, no instante zero, você tem os seus R$ 5.000. Aí depois de um mês, ele rende 2,5%. Aí depois de mais um mês, ele vai render 2,5% em cima do que tinha no mês anterior. E assim sucessivamente. Para isso, a gente pode trabalhar com esta fórmula aqui, que é a fórmula do montante. Esta formulinha aqui é é a fórmula do montante para juros compostos, certo? O montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Acho que tem um gato correndo. Se vocês escutaram um miado, é só um gato
ensandecido atrás de uma bolinha, tá? É verdade. Tenho dois gatos aqui. Um tá deitado aqui do meu lado, vendo o outro correr para lá e para cá. Beleza. Então, ó, eu tenho aqui o meu capital. Então, no lugar desse C, eu coloquei esse capital. A taxa é 2,5%. Lembra que você precisa dividir isso por 100. Então, 2,5 dividido por 100, quando você fizer, então vamos lá, deixa eu escrever aqui, 2,5 dividido por 100, você vai ter 0,025, que é justamente este número aqui, ó, certo? E o período são 12 meses. Eu vou deixar rendendo por 12 meses, então eu elevei aqui a 12, tá? Eu estou explicando bem explicadinho para aqueles que não foram na última aula, né? Estou dando aí uma lambuja para quem perdeu a última aula. Basicamente, a gente trabalhou esse conceito aqui. Beleza. Fazendo essa continha aqui, você vai chegar neste número, que é o nosso montante. Ou seja, depositei 5.000 a uma taxa de 2,5% ao mês, rendendo juros compostos, como se fosse uma poupança, tá? É juro sobre juro. Então, essa minha poupança aqui rende 2,5% ao mês. No final de 12 meses, eu vou lá e resgato 6.724,44. Ok. Só que agora imagina o seguinte. Imagina que eu queira fazer o cálculo da taxa considerando um único período de um ano. Então, se vocês observarem, eu peguei a mesma fórmula, o mesmo capital, 1 mais, eu mudei a taxa aqui, tá vendo? Ó? E além de ter mudado a taxa, que aqui era esta taxa, agora eu pus uma taxa diferente, uma taxa meio esquisitona aqui. Beleza. Outra coisa importante, veja que eu estava com 12 períodos e neste caso eu estou colocando um período. Por quê? Porque eu vou considerar do 0 até o 12. Vou considerar um período de rendimento. É como se minha poupança só tivesse, o rendimento só ocorresse de ano em ano. Fazendo essa conta, você vai chegar no mesmo número. Ok, ó, o montante, o mesmo montante. Esta taxa, né, esse número decimal, aliás, fazendo vezes 100, vai te dar esta taxa aqui ao ano, sendo que aqui a gente tinha ao mês. Então, basicamente, eu falar que para um período de 12 meses, se eu fizer uma aplicação de 2,5% ao mês, ao invés de falar que eu vou fazer uma aplicação de 2,5% ao mês, eu posso falar que eu estou fazendo uma aplicação com uma taxa de 34,4889% ao ano. No final, vai dar o mesmo resultado, é o mesmo valor. Tá? Deu para entender isso aqui? Não me pergunte de onde que eu tirei esse número 34,4889, lá, lá. Esquece. Ó. Bruna. Bruna. Peraí. Ô, Bruna, não me pergunte isso. Bruna, não pergunte isso. Bom, é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Surgiu do além. Não, nesse slide é assim. Deus criou Adão, Eva, a terra, a cobra, a maçã e criou essa taxa aqui, tá? Professor Jesus. Beleza. Então a gente vai ver como que a gente calcula isso, tá? Fiquem calmos, calma, respira. Ué, não foi? Foi. Então, tá aqui o resumo, tá? O resuminho. A taxa de 2,5% é equivalente, a gente vai usar esse termo, é equivalente a esse 34, tarará, tarará. Zero, vamos pegar aqui, ó. Ó, zero, o que é que a Débora falou? 0,025 vezes 12. Ó, se você fizer vezes 100, né, só para comparar, esse número aqui não é igual a esse. Ou seja, pegar esse 2,5% vezes 12 te dá 30. Esse 30 aqui é 30% ao ano, correto?
desde que você esteja em juros simples. Juros compostos não dá igual. E vocês estão vendo aqui o resultado. O resultado correto é esse. Tá? Por isso que lá atrás, em juros simples, eu falei, acostume-se a mexer no tempo e não na taxa. Porque mexer no tempo é um recurso que funciona tanto para juros simples quanto para juros compostos. Mexer na taxa só funciona daquela forma simples, dessa forma, né, que eu mostrei na calculadora, simples, só funciona quando você está trabalhando com o juro simples. Para você modificar a taxa no juro composto, você vai ter que aplicar uma fórmula. Exatamente, fica bem mais fácil mexer no tempo. Exatamente. Beleza, então vamos lá. Quando a gente for calcular a taxa equivalente em juros compostos, vocês vão ver que a gente trabalha com duas fórmulas. E tudo depende do que você tem e do que você quer. Então, a primeira possibilidade é você ter a taxa em um período menor. Por exemplo, período menor, pensa no tempo, tá? Um mês. Um mês é menor do que um ano. Então, nesse caso, eu vou falar que mês é menor, ano é maior. Então, se a taxa está num período menor e você quer a taxa em um período maior, eu quero converter uma taxa de alguma coisa ao mês em alguma coisa ao ano. Nesse caso, você vai usar uma fórmula. Mas se você tiver o inverso, ou seja, eu tenho um período maior e quero converter num período menor, você vai ter que usar outra fórmula. Tá? Então vão ser duas fórmulas diferentes para você fazer a taxa equivalente em juros compostos. É isso que eu vou mostrar agora para vocês. Então, na primeira situação, você vai ter o período menor e quer calcular o período maior. Beleza? Então, prestem atenção nisto aqui, ó, nestas nomenclaturas aqui. Izinho. Izinho é a taxa do período que eu tenho. O IQ é a taxa equivalente, ou seja, que eu quero. E o Q, só o Q, é o número de períodos que essa taxa será aumentada. Nossa, não entendi nada. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha justamente essa situação. Você tem meses e quer transformar isso em anos. Beleza? Como que você vai fazer essa transformação? De mês para ano, de mês para ano, você não faz vezes. Vezes não, né? Ignora o vezes. Peraí, vamos fazer de novo. De mês para ano, daqui para cá. Um ano tem 12 meses. Olha o valor do Q, deste Q aqui, tá? É o número de períodos que você vai aumentar. Então, eu tenho um mês e vou passar para um ano. Mas um ano corresponde a quantos meses? A 12 meses. Então, de 1 para 12, você vai aumentar em 12. Tá? São 12 meses. Então, é como se eu estivesse fazendo este 1 aqui, para chegar nesse 12, agora sim, vezes 12. Deu para entender isso? Primeiro exemplo. Uma taxa, eu pus aqui em cima a fórmula, tá? Para facilitar a nossa vida. Uma taxa de juros é de 3% ao mês. Determinar a taxa de juros compostos equivalente trimestral. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu preciso necessariamente transformar esta taxa em um número decimal. Basta dividir por 100. 3 dividido por 100, 0,03. Beleza. O Q, que é o período que vai aumentar. Então, a taxa originalmente dada, ela estava
ao mês e a gente quer uma taxa equivalente trimestral. Ou seja, de mês para trimestre, trimestre tem 3 meses. Então, se você for pensar daqui para cá, eu aumentei em 3 vezes. É como se eu estivesse multiplicando por 3. Por isso que eu coloquei o Q igual a 3 aqui. O que a gente quer é justamente a taxa equivalente. Beleza. Então, eu vou fazer a substituição nessa forma, bem tranquilo. Pega 1 mais o i, que é 0,03, elevado ao q, que é 3 também, né? Tudo 3. Menos 1, isso vai me dar justamente essa taxa equivalente. Ou seja, você tem que fazer 1,03 ao cubo, o resultado menos 1. Sim, Bruna, exatamente. Só que faltou um zero aí na tua resposta, tá? É 0,0922727, ou vezes 100, né? 9,2727%. E aí eu pus aqui AT, que é ao trimestre. Beleza, gente? Deu para entender? Sim ou não? Tranquilo, né? Beleza. Tá legal. Se tiver dúvida, pode escrever no chat, tá? Põe a tua dúvida aí. Eu tô toda hora, eu tô olhando pro chat. Então, assim que eu visualizar uma dúvida, quando der um momento, eu respondo vocês. É, tá com medinho do que, Bruna? Gente, vocês estão com medo. Isso porque tá online, né? Imagina se fosse presencial. Tá fácil demais. Entendi. Que bom que vocês estão achando fácil. É que eu sou demais, gente. Desculpa aí. Além de modesto, eu sou demais. Dando aula, todo mundo entende tudo. É fantástico. Eu me amo por causa disso. Exemplo 2. Uma taxa de juros é de 8,5% ao bimestre. Determinar a taxa de juros compostos equivalente ao ano. Beleza. Vamos pensar. Um bimestre tem 2 meses. Um ano, porque eu quero ao ano, tá? Eu quero ao ano. Então, só para você entender que aqui comigo explicando, é óbvio que fica simples. A taxa foi dada aqui, né? Ao bimestre. Tá aqui, ao bimestre. Eu quero a taxa aqui, ao ano. Eu quero a taxa ao ano. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Você tem que pegar. Acho que alguém abriu meu microfone que eu acabei de me ouvir. Você tem que pegar este cara aqui, vermelho, que é o que você tem, pegar o cara verde, que é o que você quer, e achar uma unidade em comum para eles. Então veja que aqui, ó, eu tenho uma unidade em comum, eu tenho meses. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso saber este quezinho aqui, ó, esse quezinho aqui, ele vai surgir justamente desses dois amarelos aqui embaixo. Então, se eu sei que um bimestre tem 2 meses e que um ano tem 12 meses, é só você olhar para o 2 e para o 12 e falar assim, ó, para eu sair do 2 e chegar no 12, eu estou saindo do menor e indo para o maior, certo? Ó, o menor que é o bimestre, indo para o maior que é o ano. Para sair do 2 e chegar no 12, por quanto que eu tenho que multiplicar este número para chegar nesse? Ah, eu tenho que fazer vezes 6. E aí pronto, você descobriu quem que é o seu Q, o período que você estará aumentando. Tá? Então, quando os negócios são mais enrolados, tipo esse exercício, né, bimestre ao ano, então essa é uma dica que sempre funciona. Tem gente que vai falar, pô, professor, você está complicando muito. É mais fácil você pensar, um ano tem 6 bimestres. Beleza, tudo bem, então você já sabe que é 6, acabou. Para quem tiver dificuldade de encontrar quanto vale o quê, a sugestão é essa daqui, tá? Então, peguei o 8,5, dividi por 100.
o nosso Q é esse vezes 6 aqui, então já marquei ele aqui em cima. Vamos calcular a taxa. Substituição em fórmula. Substituir o I, substituir o Q, ou seja, você tem que fazer 1,085 elevado à sexta menos 1. Tá? Vocês, que no caso vai dar isso aqui, ó. Oxe, 28 pessoas online? Pera aí, não creio nisso. É mesmo. Ah, não, é que uma sou eu. Porra, nunca vi tanta gente na minha vida assim junto, numa única sala de aula. Tudo bem que é uma sala virtual, mas é fake news. É fake news. Pô, isso daqui, essa sala aqui, a quantidade de pessoas cresceu mais rápido do que o coronavírus. Impressionante. É, em casa de sexta tá fácil, é verdade. Por que eu nunca pensei em só dar aula virtual, né? Não, na verdade, eu acho que eu cheguei a conhecer mais de 8. É que, na verdade, simultaneamente, normalmente só tinha 8, né? Porque aí o povo ia se revezando. Com exceção de 2 ou 3 pessoas, aí o resto ia se revezando, né? Mas tudo bem. Era bem legal, bem divertido. Aí eu falava, então na aula passada, só que quem estava lá não estava na aula passada, então eu tinha que revisar. É interessante, foi bem interessante isso. Eu ia perguntar mesmo. Ah, eu quero saber de vocês aqui se essa conta aqui, ó, deixa eu mostrar aqui na tela. Eu quero saber se esta conta, se vocês, usando uma calculadora científica, se vocês sabem fazer isso daqui ou não. Ou vocês querem que eu mostre como que faria na calculadora científica? Tem alguém que não saberia fazer, quer que eu mostre? Eu preciso fazer só uma pergunta, né? Porque aí o povo responde sim. Quer que eu mostre? Sim ou não? Ainda não comprou. Legal mostrar. Tá, então peraí. Tcharam! Ó, essa aqui foi a calculadora, não é da Cássio, tá? Mas é a calculadora que faz a emulação das calculadoras mais básicas, das científicas mais básicas que tem. Vou digitar, abre parênteses, 1 mais, então vamos lá, 1 mais, deixa eu até fazer o seguinte, peraí. Ó, o visor aqui em cima, tá? Se tiver muito pequenininho, o visor está aqui em cima. 1 mais, cadê? 0, ponto, né? 0,85, fecha parênteses, elevado, então é esse chapeuzinho aqui, elevado a 6 menos 1, que é esse menos 1 aqui. Vou dar um igual, olha lá, 63, 14, aqui, né, como é 67, 5, esse 5 faz esse 7 virar um 8, tá? Beleza. Tudo bem? Ok, então vamos lá, vamos dar continuidade. Terceiro exemplo. Um banco cobra uma taxa de 5% ao mês pela utilização do cheque especial. Qual a taxa de juros anual que é cobrada? Seria uma aplicação um pouco mais real, né? Um pouco mais concreta. Então, a taxa é de 0,059. A gente tem uma taxa ao mês, eu quero saber a taxa anual. Então, o período, o Q, é igual a 12. Substitui na fórmula, faz a conta. Olha que lindo. Olha que fofo de juros que a gente paga ao ano. Né? Isso se você não gastar nada além do que você já deve. Ou seja, se você lá dia 31 de dezembro você devia 10 mil reais, basicamente no outro ano, no final do outro ano, você vai estar devendo praticamente que o dobro. Né? Olha que beleza, 98% de juros anuais. 98,95, quase 99%. Eu tô com medo que tá muito fácil. Mas eu também tô achando. Eu tava olhando o portfólio e falei, pô, mas isso é muito fácil. Mas os caras falaram que é para dar isso. Ó,
Deixa assim. O JP, fica na tua aí. Fórmula da taxa equivalente, caso 2. Quando que eu vou usar o caso 2? Quando eu tiver um período maior, por exemplo, ao ano, e quiser a taxa equivalente em um período menor, por exemplo, ao mês. Então, novamente, eu peço para vocês copiarem essa formulinha e observe que agora vai aparecer aqui uma raiz, o Qzinho, né, como se fosse raiz quadrada, raiz cúbica, o Qzinho vai indicar o período. Quem está dentro da raiz é o 1 mais i, e esse menos 1 está fora da raiz. Tá? Então, agora um exemplo fazendo justamente o contrário. Uma taxa de juros é de 9,2727% ao trimestre. Determinar a taxa de juros compostos equivalente mensal. Quem prestou atenção já sabe a resposta, né? Que é o mesmo exemplo. Pega o exemplo 1. O que a gente vai fazer aqui é desfazer o exemplo 1. Certo? Vamos lá. Eu tenho a taxa, lembra de dividir por 100. Eu tenho o período. Então agora você tem que pensar. Peraí. Daqui, né? Você está em trimestre, você quer mensal. Então daqui para eu chegar aqui, de 3 meses para chegar em mensal, que seria um mês, eu vou ter que pegar este 3 aqui e dividir por 3. Então, o nosso Q, o Qzinho aqui da fórmula, é este número 3 aqui. Tá? É a quantidade de vezes que você está diminuindo. Então, jogando na fórmula, ó, raiz cúbica, 1 mais essa taxa, e o menos 1 fora dessa raiz. Ok? Ah, como que eu faço isso na calculadora? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a calculadora outra vez. Ó, você vai ter que usar... Peraí, deixa eu só apontar aqui. Ah! Errei. Era para ser a seta. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui nessa calculadora tem raiz e tem um x. Às vezes pode ser que apareça um quadradinho, alguma coisa assim. É esta função que a gente vai trabalhar. Tá? Para ativar essa função, eu vou ter que usar esse botãozinho aqui, que é o Shift. Ok? Então, como que a gente vai fazer? Não entendi, Bruna. 3 divide por quanto? Não entendi. Escreve de novo a tua pergunta. Ó, eu vou fazer essa raiz cúbica de duas formas para vocês. Tá? Duas maneiras. Primeira maneira, usando o atalho, vamos dizer assim, que é esse raiz cúbica aqui. Tá? Porque aqui você já tem o x ao cubo, aqui eu tenho aqui a raiz quadrada, normal, e aqui em cima, em marronzinho, a raiz cúbica. Então, forma mais simples de trabalhar, no caso da raiz cúbica, seria aperta o Shift, isso, eu vou usar esse caso aqui, aperta o Shift, aperta este cara, ó, já vai aparecer no visor a raiz cúbica. Aí, esse termo, ou você já coloca direto a soma, ou, se você quiser, você vai ter que trabalhar com parênteses. 1 mais 0,92727, fecha o parênteses, e aí esse menos 1 aqui. Menos 1 e dá um igual. Olha que maravilhoso, 0,03. Então, estaria feito essa conta. Peraí, aqui e aqui. A outra possibilidade seria o seguinte, ó. A outra possibilidade que vai ser necessário, você vai ter que usar essa outra possibilidade quando, por exemplo, aqui não for nem quadrado nem cúbico, né? For raiz quarta, raiz sexta. Então você vai ter que usar esse botão, esse raiz de x aqui em cima do chapéuzinho. Aí como que você vai fazer? Primeiro você vai colocar este número que está aqui, no caso é o 3. Aí eu vou apertar o Shift e esse chapéuzinho para ativar, deixa eu pôr na tela grande, para ativar essa raiz aqui. E aí, mesma coisa.
abre parênteses, 1 mais 0,092727, fecha parênteses, menos 1, igual. Beleza? Então, basicamente é isso aqui, ó. Então vamos lá, entendi agora a tua dúvida. É o seguinte, deixa eu fazer grandão aqui. A gente tem, ó, só para não dizer que eu estou fazendo em amarelo, vou fazer de outra cor, tá? A gente tem aqui trimestre e a gente quer mensal, certo? Beleza. Então, você vai pensar o seguinte, ó. No caso, trimestre. Um trimestre equivale a 3 meses. Perfeito? Só que, o que eu quero já é o mensal. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é isso aqui, ó, transformar desta unidade, que seria o trimestre, para esta unidade, que é meses. Já está aqui a transformação, ó. Né? Um trimestre tem 3 meses, certo? Você não quer transformar para mês, que é justamente este cara aqui? Então, o que você vai ter que fazer? O trimestre não é grande, o mês não é pequeno, né? Pensa aqui no enunciado. Ó. Trimestre é o grande, mês é o pequeno. Tá. Um trimestre tem 3 meses. E eu quero transformar este cara aqui neste cara aqui, em mensal. Só que, lembra que eu falei que você precisa ter as coisas conversando na mesma língua? Só que um trimestre tem 3 meses. E aqui, na verdade, quando eu falo equivalente mensal, eu estou falando em um mês. Então eu tenho que pensar, ó, deste número 3 para este número 1, que conta que eu tenho que fazer para sair do 3 e chegar no 1? Eu posso dividir, e conta quando eu falo é sempre conta de vezes ou dividir. Então eu posso dividir por 3. Então eu saio de algo trimestral, são 3 meses, dividindo por 3, isso vira um mês. Ficou mais claro agora, gente? Deu para... Ou eu confundi mais ainda? Não, não é. Beleza. Vamos lá, outro exemplo. Uma taxa de juros é de 35% ao quadrimestre. Determinar a taxa de juros compostos equivalente trimestral. Esse é mais difícil, tá? Esse daqui porque eu coloquei um quadrimestre e o trimestre. Aqui concordo que eu dei uma sacaneada. Então vamos pensar assim, ó, de novo. Vamos transformar tudo para a mesma unidade, para entender qual que é a conta que você tem que fazer. E olha que interessante, ó. Um quadrimestre tem 4 meses, beleza? Um trimestre tem 3 meses, beleza. Eu posso pensar, por exemplo, que para sair deste 4 e chegar neste 3, eu fiz uma divisão, ou eu posso pensar também numa multiplicação por decimal, que acaba sendo mais fácil. Se você fizer, ó, vou pegar aqui eu desliguei a minha calculadora, essa aqui. Deixa eu exibir ela no padrão. Ó, se você pegar 4 vezes 0,75, vai dar 3. Ah, mas como que você chegou nesse 0,75? Fazendo justamente o contrário. 3 dividido por 4. 3 dividido por 4 dá 0,75. Deu para entender a lógica? Você pode buscar por uma multiplicação também. É isso que eu queria mostrar nesse exemplo, tá? Que não é necessariamente que eu vou ter que pegar um número e dividir. E às vezes a divisão vai ser um negócio meio esquisito. Pode dar decimal, não tem problema nenhum, tá? Ah, mas é normal, na vida prática, vamos ser honestos. Na vida prática, é normal eu ter uma taxa ao quadrimestre e querer achar a taxa equivalente ao trimestre? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Quer dizer, você só vai encontrar isso em livros, em lista de exercício. Isso daqui é pedagógico. É só para você saber que existe, que dá para fazer, que não é sempre que a gente vai ter uma divisão. Na prática você vai usar isso? Não, na prática você vai trabalhar com juro mensal, anual, né? Eventualmente um trimestral, mas assim, sempre fazendo uma correspondência mais simples.
não uma correspondência tão chatinha assim. Eu estava explicando o seguinte, nem sempre é legal, né? É legal no sentido assim, que é fácil você achar um número, por exemplo. Você concorda comigo que é, se fosse aqui, vamos fazer isso mesmo, vai. Se fosse aqui 4 e aqui eu quisesse passar para mês, imagina que aqui seja 1. Aí é fácil, daqui para cá eu estou dividindo por 4, né? É facinho. Só que nem sempre a conta é fácil. Então, 4 dividido por 3, na verdade, é 1,33333, né? Dá um negócio super esquisito. Então, se você pensar no contrário, opa, não é isso que eu quero, peraí. Se você pensar nisso aqui, ó, deixa eu tentar explicar de uma forma rápida para vocês. O 4 dividido por 3 dá uma dízima. O 3 dividido por 4 dá 0,75, que é o número exato, tá? Para não ter que ficar trabalhando com dízima periódica. Então, se eu fizer 4 vezes 0,75, isso dá 3, que era o que eu tinha escrito antes, tá certo? Só que quando a gente usa esta fórmula, e na verdade eu esqueci desse pequeno detalhe, né, na hora que eu estava montando o slide, você não pode, você está diminuindo o período. Esse Q aqui, ele tem a ver com o número de vezes que diminuiu o período. E o sinônimo para diminuiu seria dividir. Só que aí, de repente, como a divisão dava um número feio, né, que dá esse número aqui, eu optei por trabalhar com uma multiplicação, porque dá um número inteiro. Só que como que eu converto, e aqui vem toda a loucura, ó, que é o que eu estava falando. Muitas vezes é mais fácil você encontrar, para sair de um número e chegar em outro, é mais fácil você achar uma multiplicação do que uma divisão. O problema é que esse Q, ele necessita de uma divisão. E aí vem toda essa loucura. Ó. Se 4 vezes 0,75 vai me dar o número 3, o que ocorre se a gente pegar o 3 e fizer o caminho contrário? Né? O 3 vezes 1,333333 vai dar o 4. É o inverso, certo? O inverso significa inverter. Inverter uma fração, por exemplo, A sobre B. O inverso dessa fração seria B sobre A. Tá? Matematicamente é isso que é o inverso. Então, para eu sair daqui e chegar aqui, eu tive que multiplicar por 0,75. Que é a mesma coisa de dividir. Né? Nem testei isso aqui. Deixa eu só ver se ela aceita fazer uma coisa aqui. Peraí, eu vou testar na minha calculadora aqui. Espera um pouquinho. Acho que ela não vai aceitar. Espera lá. Oh, cacildes. Aceita. Então, deixa eu abrir o aplicativo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que legal. É que o 1,33 não é o número exato. Eu queria mostrar como que a gente chega no número exato. Ó. Peraí, deixa eu ver se tem... Onde que está essa função que eu quero? Ah, tá aqui mesmo. Tá ruinzinho. Ó que interessante que é isso aqui. Se você fizer 4, isso eu já mostrei, tá? Vezes 0,75, isso... deixa eu pôr o negócio grande, senão vou me encher o saco. 4 vezes 0,75 dá 3, certo? Beleza. Eu não quero multiplicar.
É o inverso que eu quero. Eu quero sair do 4 e dividir por alguma coisa para chegar no 3. Mas eu só sei, eu sei que se eu multiplicar por 0,75 dá certo. Então vamos lá, 0,75 elevado a menos 1. Olha quanto que dá. O inverso de 0,75 é justamente 1,333. Só que se você digitar, ó que legal. 4, olha para a calculadora aqui, ó. 4 dividido por este número aqui, 133, que é uma dízima, vai dar quanto? Dá exatamente 3. Beleza. 4 dividido por 1,333 dá quanto? Dá quase 3. Não dá é lógico, se você arredondar para uma casa decimal, dá 3, mas você percebe que dá uma pequena diferença? Então, por isso que eu resolvi escrever isso daqui, dessa forma. Tá? E não, eu achei o vezes, que é um número exato, como eu queria a divisão, eu peguei o 1 sobre. Ah, professor, está muito difícil isso. Concordo. Esse exercício aqui é difícil mesmo. Tá, tá, mas não é mais fácil trabalhar com 1,333? Beleza, então vamos fazer a conta aqui. Ó. 4 dividido por 1,3, uma vez, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Igual. Ah, agora deu 3. Praticamente deu 3. Entendeu? Pode trabalhar, mas tem que botar um mundaréu de casas decimais. Quanto mais, melhor. Pelo amor de Deus, não faça isso usando duas casas decimais. É por conta disso que eu fiz esse exemplo aqui. Tá? Por conta dessa transformação mais encardida que a gente tem aqui. Aí, para não ter que colocar este número aqui, eu coloquei a fração. Aí você fala, tá, mas como que eu faria a raiz usando este número aqui? Então vamos lá. Uma possibilidade seria o seguinte. Como que você obteve esse 1,333? Eu não fiz 1 dividido pelo 0,75? Deu esse número, certo? Ok, ó, limpei a tela. Vou apertar o ANS, esse botãozinho aqui. ANS, Answer, igual ao número que ficou armazenado nesse botão, esse cara, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a raiz deste cara aqui, e eu vou usar o valor exato. Então, em vez de eu digitar, que nem a gente fez lá no outro, digita 3, no caso se fosse raiz cúbica, 3, shift, chapéuzinho para pôr a raiz e aí vai. Não. Em vez do 3 eu vou pôr o ANS, que é este número, raiz de 1,35 menos 1, igual a, tá aí, essa que é a taxa. Tá? Então, eu fiz esse exemplo aqui. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, não vai aparecer nada difícil que nem esse aqui. Esse exemplo é para mostrar que numa situação complexa, a gente às vezes tem que trabalhar com valor exato, não sei o que. Como que você faz para trabalhar com valor exato? Quando eu digo valor exato, é assim, algo que eu consiga escrever que não seja infinito. Tá? Esse cara aqui é finito, eu consigo escrever isso. Mas se eu faço essa divisão, vai gerar uma dízima, que é infinita. Então, na calculadora científica, você tem essa possibilidade. A calculadora ela entende o que é infinito do que é finito. Tá? Eu sei, é difícil, calma, respira, relaxa, não vou pedir isso na prova para vocês, tá? Fica tranquilo. Eu quero que vocês assimilem esses conceitos para usarem no resto das coisas. Ok? Então vamos lá. Essa taxa aqui, quando você dividir ela por 100, vai dar 3,0187. O que? Vocês responderam aí, 12. Qual que é a taxa equivalente? Substitui, ó. Raiz 12, 1 mais 3, tá? Porque é 300%, tá, gente? Então fica 3, não vai por 0,3. É 3,0187. E aí, fazendo essa conta, ó, 12,29% ao mês. Beleza? Um exercício igual a esse, posso pôr na prova? Vocês conseguiriam fazer?
Igual a esse, tá? Não ao anterior. Esse 6 aqui. Sim, sim, sim. Justo, perfeito. Legal. É isso que eu queria. Agora, olha que interessante, né? Ó, caso real. Fatura do meu cartão de crédito Santander. Todo cartão de crédito, você necessariamente vai ter uma, um quadradinho ou informações similares a esse quadradinho em algum lugar da sua fatura. Eu vou ampliar esse quadradinho aqui. Olha para isso aqui, ó. Reconhecem esses dois números? Pois é. É. E aqui a gente fez a conversão da taxa do ano para o mês. Você podia fazer o inverso, do mês para o ano. Meu dinheiro indo embora. Tá? Isso aqui é da última fatura que eu recebi. Então vocês veem, aí você fala, ah, mas o que é esse 310? Né? Isso aqui é o que a gente efetivamente, né, custo efetivo, efetivamente é o que a gente paga por conta dessas porcarias aqui, tá? Essas porcarias aqui acabam transformando essa taxa aqui junto com essas porcarias vira esse custo aqui. É isso. Mas, a rigor, o que eu queria mostrar é a conversão entre esses valores. Tá? Eu não cheguei a testar para os outros, mas se funcionou para esse primeiro, vai funcionar para os outros da mesma forma. Tá? Beleza. Agora, a gente tem 5 exercícios e eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer e depois aí a gente faz a correção, tá? Não, aqui 3 horas. Aqui é tudo mais tranquilo, tá? Não tem nada igual aquele 5 lá, não. É um pouco mais... Acho que o piorzinho aqui é... Deixa eu ver. Acho que é o 3, mas a conversão é bem simples. Nesse caso aqui, a gente tem a poupança durante o ano 2017 remunerou seus aplicadores em 7,55% ao ano. Qual a taxa equivalente ao mês? Muito bem. Vocês usaram, então vamos lá, só antes de eu começar. Vocês usaram a fórmula do, do que tem elevado ou a fórmula da raiz? Beleza. Fórmula da raiz, tá legal. Qual o que? O valor do que vocês utilizaram? Ótimo, 12, 12. Tá legal. Então, é isso aí. Então, vamos lá. I que é igual. Bom, este cara aqui vai ficar 0,0755, certo? Então, a nossa taxa equivalente vai ser raiz, o que vale 12, 1 mais 0,0755. E aí, fora da raiz, menos 1, certo? Ah, eu fechei a calculadora, não era para ter fechado. Peraí, vamos lá. Então, vamos fazer essa continha aqui. 12, shift essa raiz de 1,0755 menos 1. Vai dar esse número, tá? No caso aqui, deixa eu anotar aqui. Vamos arredondar para 6,1, tá? 6,08, vou arredondar para 6,1. Só que observe que a calculadora ela deu isso aqui, ó. 6,1 vezes 10
a menos 3. Ó, deixa eu mostrar aqui. Opa, opa, opa. Aqui. Tá vendo aqui no cantinho? 10 a menos 3. O que, que significa esse vezes 10 a menos 3? Significa que a resposta está em notação científica. Então, como que você transforma isso para um número decimal normal? Basicamente é o seguinte, ó. A vírgula, ela estava aqui, certo? Originalmente. 10 a menos 3 significa que a sua vírgula vai ter que andar uma, duas, três casas. Então, esses buracos aqui, eu vou completar com zero. Ó. Ou seja, um número é esse aqui. Ó. Tá? Então, quando aparece esse 10 a menos 3, é esse número. Se você fizer isso daqui vezes 100, ou seja, vezes 100, vai dar, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Vai dar 0,61%. É isso. Ok? Tudo bem, gente? Beleza. Vamos para o segundo. Dolores fez tudo indo. Dolores fez um investimento por 6 meses a juros de 0,98% ao mês. Qual a taxa equivalente ao semestre? Então a gente está numa taxa pequena, quer ir para uma taxa grande. Então a gente tem que trabalhar com esta fórmula aqui, certo? 1 mais I elevado ao período menos 1. Ou seja, a gente vai colocar 1 mais este 0,98 dividido por 100 vai dar 0,0098 elevado a semestre, não ano, elevado a 6 menos 1. Então vamos lá. Então, 1,0098, chapeuzinho, 6 menos 1 igual 0,0603, tá? Que é 25, então vou pôr 0,603. Então vamos lá, igual a 0,0603 ou 6,03%. Tá aí. Acertaram? Beleza. Próximo. Qual a taxa equivalente ao trimestre de uma taxa que está ao semestre? Então pensa só, um semestre tem 6 meses. Um trimestre tem 3 meses. Então, para eu sair dessa taxa, desse 6 e chegar nesse 3, para fazer este caminho, eu preciso dividir por 2. Esse é o meu Q. Então, a taxa equivalente vai ser a raiz de 1 raiz quadrada, tá? Então não vou pôr nada, de 1, ou se você quiser pôr, né? Não é obrigatório, mas é uma raiz quadrada, de 1 mais essa taxa aqui, dividindo por 100, menos 1. Então vamos fazer. Aqui é mais fácil, né? Porque é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 1,1165 menos 1 é igual 0,0566. 4 casas depois da vírgula, tá? De preferência.
0,0566, ou seja, 5,66%. Próximo exercício. Ao receber a fatura, ele gostaria de saber a taxa equivalente ao mês e aqui ele deu a taxa anual. Beleza. Então, a taxa anual e que quer dizer, a taxa, acho que eu falei errado. E nem sei o que eu falei. Bom, eu tenho a taxa anual, que era a taxa mensal, né? Então, eu vou ter que usar a fórmula da raiz de ano para mês, são 12 períodos. Então, raiz, aqui eu vou por um 12, de 1 mais, dividindo por 100, vai dar 2,3568, menos 1. Vamos lá na calculadora, cadê o mouse? Na calculadora. Então, 12, shift aqui para pegar a raiz, 1 mais 2 vai dar 3,3568 menos 1 igual 0,10 arredondando para 4 casas, 10,62 aqui. Então, igual 0,1062, ou seja, 10,62%. Pauline fez uma aplicação durante 24 meses a juros de 1,05% ao mês e gostaria de saber qual a taxa de ganho ao ano. Determine a taxa anual. Beleza, então o que a gente tem? A gente tem uma taxa ao mês e eu tenho que transformar em taxa ao ano. Então é o primeiro caso, certo? É o primeiro caso, que nada mais é do que igual 1 mais esta taxa de 1,05, em decimal 0,0105, eu quero uma taxa ao ano, então ao ano 12 menos 1. Vamos fazer a continha aqui. Cadê? Vamos lá. Elevado a 12 menos 1 igual. Eita! Ué, o que eu fiz de errado aqui? Ah, agora foi. 13,35. Acho que eu tinha digitado alguma coisa errada. Igual a 0,1335, ou seja, 13,35%. Beleza. Aí, só um comentário nesse exercício específico. Ah, obrigado, Bruno. Eu não tinha colocado a vírgula. Um comentário aqui. Tá vendo esse 24 meses? Isso aqui foi colocado só para confundir, tá? Observa que esse 24 a gente não usou em lugar nenhum. Porque aqui, ó, ele está dando uma taxa ao mês e ele está perguntando taxa anual. Então, eu tenho de mês para ano. De mês para ano, eu estou aumentando o período em 12, vezes 12. Acabou. Aí o 24, era só para confundir, tá? Só para confundir. Gente, obrigado pela presença, boa noite a todos. Cuidem-se, muito cuidado com o coronavírus. Semana que vem eu tô aqui. Um grande abraço, abraços e beijos à distância, porque assim não tem risco de pegar corona. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês. Tchau, gente. Obrigado.